Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa classe bíblica online de Apocalipse. Nós estamos estudando o capítulo 13 do livro de Apocalipse e nós estudaremos hoje a respeito da segunda besta que surge na simbologia e na visão que João, o profeta, viu. Nós fechamos o estudo da parte da primeira besta que surgiu do mar, que sofreu uma ferida mortal. Essa ferida está sendo curada, ainda não foi curada, e a explicação final de como será curada está correlacionada com o entendimento e a compreensão desta segunda besta, uma besta que surge da terra. Para nós darmos continuidade e principalmente para nós podermos abrir a palavra de Deus de maneira online, né? E cada um de vocês tomar aqui nas páginas escritas, nós vamos pedir a presença do Santo Espírito e pedir que a nossa irmã Marilanda faça uma oração por nós, por favor. Orando. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra e de todo o universo, vem agora, Senhor Deus, estar conosco através do teu santo e bom Espírito, para que ele possa nos corrigir, nos ensinar e nos capacitar para entendermos mais uma vez o estudo dessa noite. Pedimos que o teu Santo Espírito possa atuar grandemente na vida também do Johan, que vai nos ajudar, explicando, Senhor Deus, esse capítulo é muito importante para o nosso entendimento, para a nossa preparação para a volta de Jesus. Esteja também com todos que estão ouvindo e que irão ouvir ainda essa mensagem que ficará gravada. Te Amém. pedimos todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós temos uma pálida ilustração, né, do que João viu nesse slide. Uma besta que surgiu da terra com 2 chifres de cordeiro. Ele não faz uma descrição muito detalhada a respeito do corpo, da aparência dele, mas nós vamos comentar a respeito dessas questões. Mas o que chama a atenção dessa besta são 2 elementos, né? Que ela surge da terra e tem 2 chifres de cordeiro. Vamos adiante. Apocalipse 13, 11. O que diz a respeito dessa besta? É o primeiro versículo onde essa simbologia aparece. E vi, João, né, está vendo, vi subir da terra outra besta, ou seja, é uma segunda besta. E tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Vamos esmiuçar em detalhes, explicar o que representa subir, o que é a terra, tá? Nessa descrição dessa segunda besta. Vamos usar nossa ajuda à memória, né, para o nosso estudo. A simbologia que aparece em Apocalipse 13 referente a essa segunda besta são, né, os símbolos são, não aparecem águas nem mar, mas para recapitular nós sabemos que isso representa povos, nações, multidões e línguas. Está ali em Apocalipse 17, 15. A terra é o que se opõe ao mar, ou seja, um lugar seco onde não há água. Então, por oposição, usando o mesmo versículo, nós entendemos que é um lugar deserto, sem água, sem povos, multidões, nações e línguas, ou seja, um território, uma terra desabitada, tá bom? Então, essa segunda besta deverá surgir nesse território com essas características. Besta, recapitulando, é um reino, governo ou poder. Cabeça, governos, impérios ou reinos. Chifres, essa besta teria 2 chifres à maneira de um cordeiro, né? Representam força, poder, ou podem também representar um rei ou um reino, segundo os textos bíblicos que nós apresentamos aqui para vocês. Ok? Então, dito isto e colocada a Bíblia se explicando a si mesma, né? E nós não tirando essa interpretação da nossa mente, da nossa cabeça, nós vamos fazer um comparativo bem rápido das 2 bestas que aparecem em Apocalipse 13. A primeira, a maneira de recapitulação, né? Se fosse feita uma pergunta, a maneira de prova, você descreva 5 características dessa besta. Ela tem 7 cabeças, tem 10 chifres, ela surgiu, né, do meio do mar, das águas. O aspecto dela, né, boca de leão,
pés de urso, semelhante a um leopardo, né? Estão misturados ali 7 animais selvagens, né? E nós estudamos que aparecem em primeiro momento na Bíblia, em Daniel capítulo 7. Então é uma miscigenação de 7 animais selvagens, né? O poder e a autoridade que foi lhe concedido a essa besta veio do dragão, do inimigo das almas, né? Que é uma besta que aparece em Apocalipse 12, com o mesmo número de cabeças e o mesmo número de chifres. Qual é a segunda besta que vai se conectar e vai fazer aliança com esta primeira, que está em Apocalipse 13? Ela tem apenas uma cabeça, né? Nada fora do anormal, pela zoologia que nós conhecemos. Tem 2 chifres, nada também fora do comum. Ela surge da terra. O aspecto, né, pelos chifres é de um cordeiro. E tudo isso no aspecto bom, né? O cordeiro não é um animal selvagem, nós vamos comentar a respeito disso com mais detalhes. Mas o aspecto negativo é que essa besta, esse poder, fala como o dragão, ok? Como o inimigo das almas. Então, vamos adiante. Apenas esse animalzinho ali foi criado para motivar a nossa imaginação de o que foi que João viu, tá bom? Vamos comentar aqui rapidamente o fato de que até agora nós vimos todas as bestas sendo caracterizadas por animais selvagens, né, em Apocalipse 13, inclusive Daniel 7, e todas elas surgindo do mar, exceto a besta que surgiu do abismo, que se encontra em Apocalipse 11, né, que proferiu a ferida mortal contra a primeira besta. Então, ali, apenas para vocês recapitularem, o leão surgiu do mar, o urso surgiu do mar, né? A besta terrível e espantosa subiu do mar, né? O dragão. É, todas elas surgem do mar, ou seja, de lugares habitados, onde a gente poderia dizer pela história se encontra a cultura e a civilização, tá? Todas estas nações surgiram quando nós, já conhecendo a interpretação que representa Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, todas elas se localizam no hemisfério oriental, né? Pegando como referência o meridiano de Greenwich, então surgiram para o lado oriente. Então, esta besta que surge da Terra é diferente das demais, não é um animal selvagem e vai ter um surgimento num lugar oposto ou diferente daquele que nós estamos descrevendo como sendo o Oriente, tá bom? Então, a Terra vai ter que representar um território novo, ainda não conquistado, não civilizado, não habitado, sem presença de grandes multidões, tá bom? Então, outro detalhe é que Medo-Pérsia conquistou Babilônia, Grécia conquistou Medo-Pérsia e assim sucessivamente. No caso deste poder, que será uma nação, né, assim como as outras foram, porque é uma besta, ela não vai conquistar um império anterior. Ela vai surgir, vai subir da terra, vai crescer, sem ter que conquistar pela força das guerras, né, um império anterior. Ok? Então vejam que Deus escolhe maravilhosamente um símbolo que encaixa perfeitamente com a nação que nós vamos descrever daqui a pouco, como sendo a representação da besta que surge da terra. A palavra subia, ela provém, nós sabemos que Apocalipse foi escrito no grego, né? Ela provém da palavra grega anabainon, que significa crescer ou brotar como uma planta, é aplicado para a agricultura, para a botânica, tá? Então, esta característica é única, é diferente da palavra que aparece, né? Surgiu, se levantou do meio do mar, etc. Esta palavra subiu é diferente das anteriores utilizadas para as demais bestas, tá bom? Então, é a primeira vez onde nós vemos a Bíblia descrevendo estas características de um poder de uma nação que seria diferente das anteriores, ok? Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Vamos adiante. A resposta, né, a interpretação correta é
que os Estados Unidos da América representam esta besta que surge da Terra. E nós vamos dar vários motivos para fundamentar esta afirmação, tá bom? Os Estados Unidos da América, da maneira que nós conhecemos, né, vamos precisar relembrar como se originaram. E desculpem pela referência que está em espanhol, eu vou traduzir simultaneamente aqui, tá? A conquista das Américas e o nascimento do protestantismo foram eh, acontecimentos quase contemporâneos, tá bom? Então, o protestantismo na Europa, né, foi trasladado para a América, e isso foi mais ou menos numa mesma época. Este fato ajuda a explicar o predominante caráter protestante do cristianismo norte-americano, trasladado do velho continente, do velho mundo, né? A reforma protestante produziu uma hoste inumerável de igrejas nacionais, seitas e dissidentes dos protestantes que tinham surgido na Europa. O refúgio para muitos dos que na Europa foram perseguidos devido à sua consciência foi a América colonial. Assim então, como as autoridades coloniais, né, promoveram a tolerância religiosa no Novo Mundo como fundamento para aqueles que estavam sendo perseguidos. Isso se encontra num livro de história, tá? Então, os Estados Unidos surgiram através da migração de cristãos, principalmente protestantes, é, vindos da Europa para a América do Norte. A primeira nação que se estabeleceu na América foi a França, né, os franceses, que em 1562 fundou o estado com o nome da Flórida, né, uma colônia dos Hugonotes, que, por sinal, foram acribilhados, assassinados na... Esqueci o nome do dia da matança, de São Bartolomeu, lembrei. Então, vítimas dessa perseguição, os hugonotes, protestantes muito fiéis, fugiram para se refugiar no Novo Mundo. Na região da Nova Inglaterra, depois também começou a surgir e ser povoada, né, regularmente em 1620. Os puritanos expatriados também se localizaram na Nova Inglaterra. A consequência das perseguições religiosas, milhares de famílias inglesas chegaram até as colônias, onde se respeitavam as suas crenças, né? As colônias da Nova Inglaterra, então, foram formadas por homens e famílias de trabalho, pessoas inteligentes, de grande moralidade, e que elas se privavam, elas usavam das ideias da democracia, gente de forte personalidade que arriscava tudo para se salvar das condições religiosas que naquele tempo estavam na Europa, tá? Então, o próprio nome, né, Nova York, quer dizer que é uma nova versão de um território que na Inglaterra se chama York, Nova Orleans. Orleans é o nome de um território que existe na França. Nova Caledônia e assim por diante. Os próprios nomes das cidades e alguns estados americanos nos dão a dica de onde se inspiraram, né, dos originais europeus, tá? Então, mais referências. Na segunda metade do século XVII, a população das colônias já era muito numerosa. Ela aumentou bastante, inclusive com católicos que estavam sendo perseguidos na Irlanda, né? Porque na Irlanda a luta entre os protestantes e os católicos foi muito acirrada também. Então, os puritanos e os protestantes alemães também foram e migraram para lá. Pouco a pouco foi predominando entre as colônias inglesas o espírito de tolerância religiosa e pouco ou nenhum espírito de luta, né, se notava aos finais daquele século, ok? Então, essa é a característica da origem dos povos que formaram colônias, né, nos Estados Unidos. Então, um rápido comentário, né, veio aqui à minha mente, né? Em Boston, né, na região daquele estado de Massachusetts, muitos irlandeses, né? O próprio Canadá, né, tem uma região, o Quebec, que se fala francês. Então, os cristãos protestantes franceses fugiram para aquela região. Então, várias provas, evidências que chegam até os nossos dias, né, nos mostram da origem
desse país dos Estados Unidos. Vamos fazer uma rápida comparação. Como foi o crescimento, o surgimento das nossas nações latino-americanas, né? A minha, no meu caso, Bolívia, hoje eu moro no Brasil, e vocês, na sua maioria, brasileiros. Qual foi a diferença, né? Portugal e Espanha, países católicos, colonizaram os povos indígenas que existiam na época, né? Maias, astecas, incas e os povos tupi-guaranis e todos os outros que moravam na Amazônia e no território ainda desconhecido da América do Sul. Duas potências, né? Forçaram, escravizaram os indígenas dos nossos países, né? Dos nossos territórios. Foram obrigados, entre aspas, né? Não tiveram essa opção, não tiveram a origem da migração de outro lugar, a receber a herança e o ensino católico nas suas origens, certo? Por causa da influência espanhola e protestante. Os Estados Unidos surgiram devido à migração, né? E a maioria deles eram protestantes. Então, não havia um império que forçou eles. A perseguição não se deslocou para os Estados Unidos, né? Lembram-se que em Apocalipse 12 a terra ajudou, né? E a terra engoliu as águas, as multidões que estavam perseguindo na Europa. Então, depois de séculos, né? 400 anos de diferenças entre esses dois tipos de colônias, qual é o resultado que nós vemos hoje? Na educação, na saúde, na infraestrutura, na qualidade de vida. Qual a diferença que nós vemos com os Estados Unidos, né, com os nossos países? Eu estive recentemente lá e a gente vê de maneira gritante, né, a diferença. Eu estava numa cidade com 100 mil habitantes, mais ou menos a população de Lavras, onde eu moro aqui em Minas Gerais. A infraestrutura dessa cidade de 100 mil habitantes nos Estados Unidos era superior à de Belo Horizonte, onde eu morei, para vocês terem uma ideia, né? As avenidas, os viadutos, é notória a diferença, né? Então, a gente vê, eu trabalho para uma empresa americana, a gente vê o compromisso, né? As pessoas são muito sérias, elas não brincam no serviço, como a gente fala, né? Então, tudo isso é legado de uma educação, de uma origem muito diferente da nossa, né? Pelo menos da Espanha, foram enviados os prisioneiros, aqueles que estavam encarcerados, para poderem trabalhar. Então, o sangue era ruim, né? Vieram, se aproveitaram das indígenas. Tem muita coisa que a gente poderia falar. Qual é o resultado de tudo isso, né? Não só apenas a questão religiosa, mas todo esse contexto, nós vemos porque os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo hoje, né? No aspecto de uma influência positiva e também no aspecto de uma influência negativa. Nós vamos analisar mais a respeito disso, tá? Então, Mervyn Maxwell, estudioso das profecias, ele diz: João a viu, né, essa besta, né, erguer-se da terra, ou seja, de uma área relativamente despovoada, o Novo Mundo, e que apareceu por volta da época da Revolução Francesa. Por que coincide? E Apocalipse 12 nos fala isso, né? Quando as águas cessaram porque a terra ajudou, é porque a primeira besta estava recebendo a ferida mortal, 1798. Por volta, mais ou menos daqueles anos, né? As colônias no América do Norte já estavam se emancipando e estavam formulando o fundamento da sua Constituição para ficarem livres do Império Britânico, tá? Então, a época é mais ou menos a mesma. Então, o fundamento desses cristãos cansados, né, que tinham sofrido pela perseguição das características da igreja e do governo, né, dos monarcas, dos reis da Europa, levou a esses primeiros homens, né, inteligentes, né, esforçados, trabalhadores, a estabelecerem as bases de uma nação
cuja liderança religiosa não estivesse ou repousasse apenas numa única pessoa, seja ele presbítero, pastor, líder ou o que for. Então, muito menos papa, né? Porque se eles estavam fugindo da perseguição católica, eles estabeleceram uma nação onde a igreja não era representada por apenas uma única pessoa. E o Estado não seria representado ou teria a autoridade de apenas um monarca, um rei. Vejam a diferença gritante com as origens e o estado em que se encontrava a Europa, né, já em decadência, né, por causa dos 1260 anos de perseguição. Então, outras diferenças desse poder na simbologia que nós lemos no versículo anterior é que essa única cabeça que essa besta tem não apresenta diademas, joias nos seus chifres, né? Não apresentam coroas, de maneira que não tem riqueza, né, no seu início, na sua origem. Um outro detalhe, devido à influência, né, da ferida mortal e da França que provocou essa ferida mortal no papado, ela surgiu com base no iluminismo, né? De maneira que a democracia, resultado da Revolução Francesa, né, é um aspecto positivo, foi a base para a maneira como os americanos elegem suas autoridades, diferente das nossas, né? Então, o poder nas mãos do povo, tá? Através da democracia, inclusive através dessa questão que eles têm muito particular da posse de armas, né? Não vamos entrar nesses comentários, mas eles entendem que é uma das maneiras que eles podem ainda manter o poder nas suas mãos, caso um governante queira reprimi-los, eles terão condições de se defender, porque eles têm o direito, né, de portar armas de fogo. O que nos últimos tempos não tem sido nada bom, né, devido aos casos que nós temos visto. Então, os Estados Unidos surgem no cenário profético de maneira calma, mansa, serena, né, num surgimento num território novo e depois de séculos, né, de formação, de crescimento dessa cultura protestante de integridade, de trabalho, de suor, agricultores, né, trabalhando duro para ganhar o pão, essa nação prosperou ao nível que nós a conhecemos hoje, né? Então esse poder já hoje, né, depois de várias guerras de vários séculos, é, é um poder político no mundo, é uma nação muito poderosa, tem autoridade e influência global, é uma superpotência no tempo do fim. Ninguém pode negar isso, né? Já são décadas e décadas que isso está muito notório, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos influenciariam para o surgimento da Organização das Nações Unidas, e seria uma nação cristã, tá bom? Então, todas essas características, né, a maneira de cordeiro, se relacionam com o espírito cristão no seu surgimento, tá bom? Samuel Ramos, ele faz este comentário. Por volta de 1776, as colônias da América tinham se unido e travaram uma guerra revolucionária, separaram-se do Império Britânico, né? Assim foi posto o fundamento para uma nação completamente nova. Após a guerra, a Constituição foi elaborada e ratificada, entrando em vigor em 1789. No mesmo ano, irrompeu a Revolução Francesa, provocando uma convulsão social, não somente na França, mas em toda a Europa. Isto pôs fim ao Santo Império Romano, né? Uma ação da misericórdia de Deus, uma movimentação e uma mudança de estratégia do inimigo, né, criando o ateísmo lá na Europa e influenciando negativamente também no surgimento dos Estados Unidos, tá? Ainda no versículo 11, essa besta tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Vamos analisar o que isso representa, ok? Se a gente pegasse uma concordância, em algumas versões, por causa do título, a gente pode entender de que aparecem 31 vezes, né, no livro de Apocalipse a palavra cordeiro. Em outras versões aparecem 29, tá?
Sempre a palavra cordeiro, nos outros textos, fazem referência a Jesus Cristo, o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, ok? Então, não há nenhum aspecto negativo na interpretação desta palavra, cordeiro, como símbolo, né, não como algo literal, aplicado aos Estados Unidos da América. Tá bom? Então, podemos analisar duas características. Primeiro, do animalzinho, né, um cordeiro, como ele é. Ele é manso, ele é inocente, é digno de confiança, não é violento, é inofensivo e não ataca. Pelo menos os Estados Unidos, no seu início, tinham todas essas características, né? Agricultores, não existiam potência militar, não atacaram ninguém, surgiram muito calmamente e muito aos poucos foram crescendo, tá? Diferente do que é hoje. E um segundo aspecto, tem que haver algumas características da nação americana que se assemelhem a Jesus no aspecto do ensino, no aspecto da prática, das palavras ou dos princípios que ele deixou para nós, tá bom? Então nós vamos analisar isso agora. Vamos tentar pegar aqui a Constituição americana, né? A base que estabelece como deveria se comportar essa nação a partir do seu surgimento. Na Declaração da Independência, né, no dia 4 de julho de 1776, está escrito assim, né, a tradução: consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Percebam que eles nasceram não ateus, eles nasceram acreditando num Criador. E por consequência, né, como nós também acreditamos, somos filhos de Deus, todos nós somos iguais e eles têm, né, na sua formação direitos inalienáveis que entre estes são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, um aspecto positivo é a crença em Deus e os direitos de liberdade. Várias emendas foram feitas nessa Constituição, é a Constituição mais curta, né, de todas as nações do mundo, e ela é atualizada, né, da maneira como eles mesmos interpretam, e a própria Constituição exige dessa maneira, através de emendas, que seriam adendos, né? Então, ela, na prática, eles não mudam o que está escrito no início, mas eles acrescentam emendas. Na emenda de 1709, na primeira emenda de 1787 está escrito o seguinte: o Congresso, já estabelecido, né, nesse país, não deve fazer leis a respeito de se estabelecer uma religião ou proibir o seu livre exercício, ou diminuir a liberdade de expressão ou da imprensa, ou sobre o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, tá? Estas duas frases que eu acabei de ler, né, da Constituição Americana, formam duas características que têm implicações com Daniel. Vamos analisar isso daqui a pouco. Mas o que eu estou querendo dizer? Um dos motivos do sucesso dos Estados Unidos é justamente de que eles não obrigavam ninguém a seguir a religião protestante que a maioria praticava. Interessante, né? Então, quem estabeleceu esse princípio básico, se não foi Deus? Todos nós somos livres, inclusive, para rejeitar o amor de Deus expressado através da morte de Jesus. Se Deus não nos obriga, né, a aceitá-lo, como um ser humano poderia obrigar ao outro? Então, entendendo os princípios bíblicos, eles aplicaram esses princípios ao surgimento dessa nação. A separação entre a igreja e o Estado era fundamental para que os interesses de ambos não se misturassem e não ocorresse novamente uma perseguição, ok? Então, liberdade de expressão, não poderiam ser criadas leis para estabelecer ou forçar os habitantes a terem uma religião, tá? Mesmo que ela fosse cristã ou protestante. Então, se a gente pudesse estabelecer dois, entre aspas, né, pilares, a maneira de chifres desses
desse poder, né? Nós temos o direito e liberdade de expressão, cada um pode exercer a sua prática religiosa da sua maneira, inclusive, né? Existem igrejas satanistas nos Estados Unidos, de tão livre que esse país é, tá bom? E eles não são proibidos de exercer esse tipo de religião. E o direito e liberdade religiosa, tá bom? Como eu mencionei, né? Existem até esses extremos. Por que esses dois princípios se relacionam com as características de Cristo? Porque Cristo promoveu a liberdade, né? Ele não veio obrigar, subjugar, ele veio promover a liberdade do pecado na essência, né? E ele também estabeleceu o princípio de separação, né, da igreja e do Estado, através da frase muito conhecida: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esses dois, a liberdade e a separação entre igreja e Estado, são os motivos do sucesso dos Estados Unidos, historicamente. E esses dois se constituem, essas duas características se constituem os dois chifres semelhantes às características de Cristo, né, Cordeiro, tá bom? É lógico que nós também não podemos negar que a influência da Revolução Francesa, né, porque ocorreu esse evento em forma paralela, no estabelecimento da liberdade, né, na Revolução Francesa se promovia a liberdade, igualdade e fraternidade, eles foram influenciados também por esse tipo de pensamento, tá bom? Então, no cenário do grande conflito, ambas coisas estão ocorrendo. Deus está atuando e o inimigo também está atuando na história dessa nação. Mervyn Maxwell, ele diria o seguinte nesse livro, né, Uma Nova Era segundo as Profecias de Apocalipse: a maior realização da Constituição americana foi a criação de uma nação em que o Estado e a Igreja se acham amistosamente separados. Jamais viram o mundo algo semelhante, ok? Embora nós tenhamos uma nação dita laica, né? Nós vemos a influência do catolicismo nas nossas nações sul-americanas, né? Já nos Estados Unidos, não se colocou apenas no papel, mas na prática isso funcionou assim, tá bom? Vamos adiante. Esse poder falaria ou falava como o dragão. Ele não seria apenas elogios, não teria apenas características boas, relacionadas inclusive ao caráter de Cristo, mas agora aparecem características negativas, né? Ele falaria como o dragão. Então vamos tentar entender o que isso representa. O dragão tem um caráter oposto ao de Cristo, então depois de vários e vários anos, né, séculos de história também, essa liberdade seria convertida em quê? Em libertinagem, né? É uma deturpação da liberdade. Então, esses habitantes dessa nação iriam aos extremos, né? No uso das drogas, do álcool, a uma alimentação péssima, ruim, né? O resultado na saúde americana, né? O número de infartos, é, o tipo de prática, né, estão ali escondidos por trás do uso das armas, alguns grupos racistas, nazistas, que são contra a recepção de imigrantes de outras nações. Então, percebem que essa liberdade foi deturpada e hoje essa nação é a maior consumidora de drogas, né, ilícitas do mundo, por exemplo. Então, e no aspecto bélico, no aspecto da política militar, política internacional, também há muito para se falar, né? Então, ela agora, hoje, se comporta como o policial do mundo, né? Já que é a nação mais poderosa, hoje ela se atribui direito de retirar um suposto ditador de uma determinada nação, seja ela árabe ou não, e ela assume a prepotência de definir um novo poder nessa outra nação só porque atende os critérios democráticos que os Estados Unidos definem, né? E essa é uma das características que tornou, né, aumentou o número de inimigos contra essa nação, né?
interferir com a política e a soberania de outras nações. Pela força, pela coesão, pela pressão, no início talvez pela diplomacia, mas esse acionar, né, ele é característica do inimigo, porque o inimigo vai pela força, pela pressão, pela coesão, se não pela chantagem, né, efetuado através da suposta diplomacia também, tá? Então, tudo isso de ruim, também nós não podemos negar, nós não podemos ser ingênuos e dizer que os Estados Unidos é uma nação apenas pura e santa, né? Ao contrário. Então, a Bíblia e a simbologia bíblica descrevem essas características e nós vamos aqui rapidamente analisar como isso foi mudando, né, ao longo dos anos, bem rapidamente. Há uma referência, né, histórica à decisão de Dred Scott, em 1859, o que se opõe à Constituição Americana. Nessa decisão se sentenciou que as pessoas de ascendência africana importadas para o país e mantidas como escravas, né, ou seus descendentes, quer fossem ou não escravos, que eles não estavam protegidos pela Constituição dos Estados Unidos e nunca poderiam se tornar cidadãos americanos. Olha que terrível, né? Pessoas de origem africana agora estariam excluídos dos direitos estabelecidos para os demais habitantes, né? É, isso é racismo, né? Então, a gente já vê uma mudança, né? Jamais um protestante, um cristão poderia, no uso correto da aplicação dos princípios bíblicos, fazer algo com seu próximo, né? Tirar um direito. Red Scare, outra referência, né? Histórica, após a Primeira Grande Guerra. O primeiro Red Scare começou a perseguir os bolcheviques da Revolução Russa após a Primeira Guerra Mundial, como anarquistas e provocadores de agitação social de esquerda, agravando as tensões políticas nacionais e sociais. Então, na sua origem, eles já eram inimigos de uma linha política da União Soviética, né? Uma grande histeria antirradical provocada por um medo crescente e a ansiedade de que a Revolução Bolchevique na América era iminente. O que ocorreu? Uma revolução que mudaria a igreja, né, as casas, o casamento e a civilidade do suposto estilo americano, né, de viver. Além disso, os trabalhadores associados a várias greves, né, em 1916 e 17, segundo a imprensa, retratou que seriam ameaças radicais contra a sociedade norte-americana inspirada pela esquerda. Então, eles começaram a criar mentiras que a sociedade americana estava sendo influenciada pelo pessoal da esquerda, em parte estava sendo, mas não da maneira como eles venderam. Assim, a imprensa deturpou que essas greves legítimas, né, estavam sendo crimes contra a sociedade. Então, conspirações contra o governo e terrenos para estabelecer o comunismo. Então, o direito do trabalhador se expressar contra o seu patrão foi alterado, deturpado, né? Talvez uma das primeiras versões de fake news, né? Da imprensa daquele tempo, para eliminar qualquer risco da influência comunista nos Estados Unidos, tá? Então, aqui a gente já vê o quê? Um primeiro movimento é, com duplo interesse da imprensa, que supostamente de livre expressão de imprensa, né? Deturpando a verdade. Então, se isso já é passado, imagine o que seria hoje nos Estados Unidos. Será que o que você lê nos jornais, nas redes de televisão, refletem a verdade, o que está de fato acontecendo? Ou eles têm influência econômica, política, porque hoje são grandes conglomerados da comunicação, né? E no nosso país a gente também vê algo semelhante. Então, essa suposta liberdade de imprensa, será que promove necessariamente a divulgação dos fatos verdadeiros como eles são? Ou uma interpretação equivocada e tendenciosa conforme os interesses que eles têm, né? Então, já há uma mudança, uma deturpação da liberdade de expressão. Muitos anos depois, a gente vai pular muitas evidências, né? Em 2012, Obama, ele
em tempos de paz, ele estabeleceria uma mudança, né, ao seu favor para estabelecer poderes ditatoriais. De acordo com o analista, né, uma ordem executiva pouco notada, decretada neste mês, né, em março de 2012, permitirá que o governo dos Estados Unidos se apodere de todos os recursos nacionais, inclusive a comida, né, aliste civis nas Forças Armadas ou trabalho escravo, controle todos os meios de comunicação e racione os serviços de saúde para promover a defesa nacional. Isso como resultado, né, evolução do ataque de 11 de setembro, né, outra mudança radical. Qualquer pessoa de origem árabe passava a ser suspeito, os seus direitos de individualidade, da privacidade da pessoa eram totalmente pisoteados, e desdobramento desses eventos por causa da segurança nacional, ou em caso de uma crise nacional, ou um ataque, né, terrorista, ou ataque de outra nação, o governo dos Estados Unidos poderia chamar milhares, né, de civis para a guerra, tomar conta da alimentação, dos meios de comunicação ao seu favor. O que Obama estava fazendo ali? Rasgando a Constituição americana, né, na sua essência. Então, ele também implicitamente estava declarando o seguinte, né, que o ministro de Defesa teria poder sobre todos os recursos hídricos, o do comércio sobre toda a parte de infraestrutura, o de transportes, toda a parte de transporte civil e assim por diante, né? Então, isso já foi uma base para que o que nós vimos também acontecendo na época da pandemia, né? Direito de ir e vir foi brutalmente cortado por causa de uma questão justa, né? Nós estamos negando a questão justa. O que estamos dizendo é que se usou, se colocou em prática um, um precedente legal que já tinha ocorrido com o Barack Obama, né? Esse analista, Grick, que é um editor-geral da revista Republic Magazine, ele disse: o que é especialmente preocupante é que ele não está mostrando nenhum arrependimento por exercer todos os poderes que eram reivindicados por seus antecessores e acrescentando a essas leis poderes presidenciais extraconstitucionais. Esses vastos novos poderes podem ser invocados em tempos de paz e em tempos de emergência nacional, sempre que forem considerados necessários ou apropriados para promover a defesa nacional. O presidente é quem decidirá quando essas circunstâncias se aplicam. Terrível, né? Como numa simples avaliação de um presidente, de um determinado grupo de poder, de elite, poderiam avassalhar todos os direitos constitucionais dos americanos. Versículo 12, a gente está pulando muitas mudanças, né? Muitas decisões judiciais, muitos eventos que ao longo das décadas foram mostrando que os Estados Unidos estavam mudando, né? Inimigos dessa nação cristã europeia, perdão, protestante, se estabeleceram nessa nação também para minar ao longo dos séculos, né, dos anos, esse espírito bom, né, dos dois chifres de cordeiro. O que esse poder vai fazer então? Os Estados Unidos e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Esses eventos que estamos citando aqui ainda não ocorreram, está ocorrendo um processo de que isso vai se tornar real, né? O que não ocorreu ainda? A ferida mortal ainda não foi curada, está quase curada. Ainda não são todos os habitantes da Terra que adoram o papado, certo? Isso ainda não ocorreu. A influência está cada vez maior. Mas o que nós estamos vendo também é que o poder dos Estados Unidos está sendo usado no aspecto social, religioso, militar, econômico, numa aliança com o Estado do Vaticano, um dos mais ricos também do planeta, tá bom? Então há interesses mútuos desde a época do aniquilamento, né? Os dois juntos, perdão, mais os Estados Unidos, né?
eles acabaram com os nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. Depois sucumbiram os fascistas, né, Mussolini, na Segunda Guerra Mundial também. Em 1991, 89, os comunistas sucumbiram através da aliança entre os Estados Unidos no fatídico encontro entre Ronald Reagan e João Paulo II. E assim por diante. Parece que a próxima vítima será ou a Rússia ou a China, né? Da maneira como nós estamos vendo aqui esse andamento. Então, hoje nós temos um presidente americano católico, né? Declarado católico. A Suprema Corte Americana é formada por vários católicos. Então, questões e decisões polêmicas serão tomadas a favor de um conservadorismo, né? Ou de uma tendência católica, tá? Aqui eu vou citar alguns livros que existem por aí nas livrarias e na internet. Eu não li todos eles, não li todos, né, nenhum eles de capa a capa, mas eu sei que esses livros podem trazer algo de verdade e podem haver talvez alguns exageros. Não vamos dizer que isso aqui é uma verdade absoluta, né? Mas o que nós vemos aqui, que esses autores, eles estão refletindo e analisando na perspectiva deles, né, que os Estados Unidos estão promovendo o surgimento de uma nova ordem mundial, ok? Eles vão enxergar apenas uma ficha de um grande quebra-cabeças, né, do grande conflito. Parcelas no aspecto da educação, da parte militar, etc, etc. Então a gente tem aqui o quê? A nova ordem mundial, a conspiração aberta, a tragédia e esperança, o Senhor temível, Irmandade das trevas, a falsa aurora, são referências bibliográficas de autores seculares que falam a respeito do aumento do poder americano numa esfera global. Servidão global, o plano da ONU, quem está por trás da ONU são os líderes, né, os Estados Unidos, impostos globais, a base econômica de um governo mundial, o desejo de domínio, volúpia de poder, a questão da liberação sexual, né, permitindo maior controle estatal, a batalha final do diabo. Então, são vários livros que vão demonstrar, né, de maneira secular, como o inimigo está trabalhando por trás dessa nação supostamente livre, né? Até onde chegou algo que poderia ter tido apenas um sucesso, né? A verdadeira história do grupo de Bilderberg, a ascendência da tecnologia e da ciência, as esperanças planetárias, a esperança dos maus, como, né, estrategicamente a tecnologia, essas questões onde todos nós caímos, né, surgem no Vale do Silício, em grupos gigantescos, né, Google, que tem o controle da informação de tudo que nós fazemos, né, há diversos é um precedente, né? Alguém disse para o Google: você poderia imprimir para mim todos os dados e registros que você tem ao longo da minha vida, né, quando eu estava usando celular, computador, etc. E o Google entregou 800 páginas, né, impressas a respeito por onde essa pessoa passou, o que ela comeu, pessoas que ela conhece, dados, etc, etc, etc. Então, todo esse controle, né, da tecnologia da informática, etc, etc, está nas mãos de grandes corporações, que elas podem utilizar ao nosso favor ou contra a nossa, né? E se colocados à disposição de um governo que diga, agora eu posso examinar, né, e invadir a privacidade de alguém só porque esse alguém é um suposto terrorista, isso já é comum nos nossos dias, né? Isso é anticonstitucional, mas será comum. E bastará dizer que um determinado grupo religioso, né, que é fundamentalista, e o papado já deu um novo nome de fundamentalista, né? Fundamentalista é aquele que segue na prática extrema o princípio religioso que a pessoa acredita. Então, hoje, os criacionistas que acreditam na literalidade de Gênesis 1 são fundamentalistas no conceito papal, tá? Então, algumas evidências aqui. Isso já é passado, né? Vejam, 2011, né? Hillary Clinton, ela vai dizer o desejo dos embaixadores e diplomatas de se manterem informados quanto ao governo
pontifício, porque os Estados Unidos queriam se aliar ao Vaticano. Naquele tempo queriam, hoje já está isso mais firme, né? São, Veja, né? Veja Abril é uma referência secular. A gente só apenas como evidência. O WikiLeaks, né? Só desvendou a questão do interesse dos Estados Unidos ser um aliado do Vaticano. O Vaticano pode ser uma potência aliada ou um inimigo ocasional. Devemos fazê-lo ver que a nossa política pode ajudá-lo a avançar em muitos princípios, orientou Hillary Clinton, né, aos seus embaixadores. Como eu disse, esse poder está preparando o terreno para que um governo mundial esteja à disposição do papado quando este tiver a sua ferida curada. Então ele fará, né, que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Vamos ver aqui uma referência, né? As Chaves deste Sangue, um livro escrito por volta do ano 1982, se não me engano. Um ex-jesuíta, Malachi Martin, ele escreveu esse livro, onde ele declara os interesses dos jesuítas em tornar o Papa, né, novamente no controle de uma nova ordem mundial. Então vejam as palavras de Malachi Martin no livro dele, muito interessante. Aqueles entre nós, na época de 1980 e pouco, que temos menos de 70 anos de idade, veremos pelo menos instalada a estrutura básica do novo governo mundial. Aqueles que estão abaixo da idade dos 40 anos certamente viverão sob autoridade e controle legislativo, executivo e judicial. Naturalmente, mesmo os três rivais, né, e muitos outros com o tempo, além deles, falam a respeito desta nova ordem mundial. Não como algo para um futuro distante, mas como algo que está iminente. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é uma referência de um ex-jesuíta, né? É uma referência de alguém que esteve lá dentro, tá bom? Ele ainda diz: dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos envolvidos em uma intensa e desenfreada competição global de três poderes. Contudo, a maioria de nós não somos competidores, somos os objetos dessa aposta, porque a corrida é para definir quem estabelecerá primeiro o sistema de governo mundial, que jamais existiu na sociedade das nações. A luta é intensa, porque agora que já começou, não há como detê-la ou revogá-la. O próprio nome, né, depois da Segunda Guerra Mundial, Nações Unidas. O objetivo era bom, terminar com a guerra, estabelecer um bloco, mas ali nós vemos que por trás da suposta paz, né, que promove as Nações Unidas, a gente vê um avanço, né, de interesses partidários dos líderes desse grupo. Referências antigas, a gente poderia citar muitas outras, eu cansaria vocês apresentando muitas referências da imprensa. O líder sírio, né, da época, em 2012, Ahmadinejad, ele defende uma nova ordem mundial. O ex-secretário-geral da ONU, ele disse que deseja que o Papa Francisco, em 2013, né, guie o mundo à paz, né? Um líder da nação, perdão, da Organização das Nações Unidas, supostamente apenas político, indicando um religioso para promover a paz no mundo. Na época da crise, eu estou trazendo isso aqui já mais recente, na época da crise do coronavírus, Gordon Brown, antigo primeiro-ministro britânico, ele está chamando para um governo mundial, para que uma liderança global possa conter uma crise global, né? Uma pandemia, ok? James Bolton, uma referência para muitos também aí. A crise clama por uma liderança global. A cooperação, né? A ajuda é fundamental nesse tipo de crise que nós passamos. Olha a expressão
dita por Francisco na época da pandemia. O Papa afirma que a pandemia do coronavírus pode ser uma resposta da natureza devido ao maltrato do ser humano contra o clima, né? O cuidado e proteção da natureza. Olha a correlação que ele vai fazer dizendo de que, amarrando uma questão que nós citamos no estudo passado, né? Que o dias, perdão, que esqueci o nome da encíclica agora, né? A encíclica Verde, onde ele escreveu a respeito do clima. Então ele está amarrando o quê? Uma crise climática com uma crise sanitária, tá? Para dizer, o mundo está cansado, a natureza está pedindo socorro e nós precisamos descansar. Indiretamente, ele vai referenciar uma encíclica de João Paulo II que fala a respeito do Dies Domini, né? Qual dia poderá ser usado de descanso? Já existe uma encíclica que indica que o domingo é a solução. Vejam, né? Se o mundo parou, se o comércio parou, as escolas e o mundo, né, e o comércio foi fechado, ele parou de emitir menos dióxido de carbono. Então o mundo ficou mais limpo. Isso é um precedente gigantesco para que no futuro, numa nova crise, seja ela sanitária, econômica, bélica, o que for, a solução para cuidar do nosso jardim, né, do nosso planeta, seja descansar as fábricas, o comércio, a economia, num dia. Os efeitos espetaculares do confinamento no planeta Terra, né? As águas de Veneza ficaram mais claras, a poluição, e muitas outros lugares, né? Como o Independente, o jornal, se não me engano, é francês ou canadense, tá? Uma evidência, né? Olha aqui o que ocorreu no Quebec. A maioria das lojas no Quebec, elas fecharam aos domingos para conter os casos de coronavírus. Um precedente. Não estamos dizendo que essa ação esteja errada, não estamos entrando nesse mérito, mas o que estamos dizendo é que já se abre um precedente para que ocorra um controle, né, da sociedade. The Record, um jornal, se não me engano, é canadense também, né? O domingo, mais uma vez, chamado como um dia de repouso. Esse jornal já vai trazer o depoimento de um prefeito do Canadá, né? Apenas colocando isso para consideração. Depois de chutarmos o Covid-19, ou seja, depois de vencermos a pandemia, ele está dizendo, sugiro que tudo seja fechado no domingo novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa nas nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Perfeito, análise corretíssima, muito lógica, né? Deus já criou um dia para que nós tivéssemos descanso físico, mental, né, e espiritual. O problema é que a solução domingo, ela define uma autoridade humana que mudou, alterou a lei de Deus que foi escrita com os dedos de Deus, né? Então, ao aceitarmos uma proposta de guarda de um outro dia que não está na lei de Deus, nós sucumbimos ou reconhecemos diante da autoridade que mudou esse dia, tá? E nós deixaremos de reconhecer a autoridade divina. É mais importante, como diria Pedro, né? Obedecer a Deus do que aos homens. Coronavírus, o estado de emergência pode suspender direitos fundamentais, constitucionais, né? Da noite para o dia, prefeitos, governadores ou presidentes se tornaram monarcas, reis, fechando estradas, acessos e impedindo que os direitos, né, de liberdade de ir e vir fossem privados. O Departamento de Justiça, ele queria suspender que certos direitos constitucionais fossem suspensos durante o período da crise de emergência por causa do coronavírus, né? Vejam, intencionalmente um próprio órgão de justiça estava disposto a abrir mão diante de uma crise. Então, serão as crises que vão acelerar o cumprimento profético de Apocalipse 13, da maneira que nós estamos vendo. O governo, ele
verificou um sistema, né, de monitoramento em massa dos israelitas, né, utilizando os celulares, né, para verificar o posicionamento, movimentação em períodos de lockdown. Vejam que toda a tecnologia está à disposição de um governo do tipo que a gente viu na referência de Barack Obama, que poderá decidir ir contra os direitos dos seus habitantes somente porque ele entender uma questão de segurança nacional. Apocalipse 13:13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Creio que nós ainda veremos isso acontecer no aspecto da tecnologia, e muitos acreditam que isso também ocorre no aspecto bélico, né? Nos foguetes, no armamento, nessa questão da interpretação desse texto. O versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. A besta, a ferida diz que receberá a ferida da espada e vivia, tá? Apocalipse 13:14. Nós vamos terminar nosso estudo aqui, porque esse versículo faz uma conexão com o que nós vamos dedicar atenção no nosso próximo estudo. O que representa essa imagem da besta? O que representa a marca que será colocada? O que significa essa marca? De onde vem o fatídico número 666? De onde surgirá essa imagem? E se existe uma referência no passado, tá? Nós vamos fazer uma análise bem rápida de como Daniel 6 e Daniel 3 têm referências de dois pilares de liberdade sendo restritos na cabeça de um homem, né? Um rei estimulado e promovido pelos sacerdotes pagãos, ok? Nós vamos ver como esses dois decretos de Daniel 6 e Daniel 3 se relacionam com os dois chifres, a maneira de cordeiro que os Estados Unidos têm, e como isso se relaciona com a Constituição americana, com os dois pilares que nós apresentamos aqui hoje, tá bom? Então, nós estamos vendo o cumprimento dessas profecias, tanto na influência política e econômica dos Estados Unidos, tentando se manter na hegemonia, lutando contra uma China, né, gigantesca que está crescendo, uma Rússia. Então, a gente sabe e conhece que historicamente os Estados Unidos se alavancaram, né, ao poder através das guerras. Eu visitei em Washington um museu das armas, né, um museu militar, e a gente vê de que essa nação viveu o tempo todo em guerra. Vietnã, Afeganistão, Europa, Alemanha, etc, etc. E hoje não é diferente, né? Está minando seus recursos econômicos através da ajuda bilionária que está oferecendo para a Ucrânia, e através desse dinheiro que está fluindo, né, como um rio, e a gente não sabe de onde vem tudo isso, né, porque não existe mais ouro em espécie para sustentar a garantia desses valores. A inflação nos Estados Unidos está gritante, né, historicamente, né, isso nunca tinha ocorrido nos últimos 40 anos, né, o preço dos combustíveis, a vida está muito, muito cara. Eu vi pessoas americanas com estereótipo americano, com a placa escrita, né, sem moradia, sem casa, pedindo dinheiro para poderem conseguir ajuda. Milhares de americanos vivendo nos carros, né, onde eles têm ali um dormitório, uma cozinha, e eles se deslocando porque eles não podem ficar muito tempo nesses lugares. E milhares de americanos entrando em crise, né, econômica. Então, se essa crise atual, né, entre Rússia e a Ucrânia é intencional ou não, nós não sabemos. Mas se a gente sabe que as crises planejadas podem acelerar o cumprimento profético, né?
E se não é planejada, eles podem usar como carona para aumentar a influência americana, né? Diante, como eu disse, né, de um gigante chinês que ainda luta para ter uma liderança mundial no aspecto econômico. Então, é, vamos analisar os próximos anos, meses, o que vai ocorrer com esse país, mas o que está claro para a Bíblia, para a profecia, é que os protestantes dos Estados Unidos, como Ellen White vai mencionar, nós vamos mostrar isso na semana que vem, serão os que vão estimular, promover e pedir para os seus governantes, né, americanos, para estabelecer leis de guarda do domingo, para resolver todas as crises, né? Paz, moralidade, liberalismo, economia, dar um descanso ao planeta, etc. E então se formará a imagem da besta e chegará ao fim, né? A crise, a apostasia nacional chegará até essa nação. Que Deus nos abençoe, porque nós estamos vivendo tempos solenes e nós podemos, graças à palavra de Deus, ter um discernimento do que está ocorrendo, né? Nós não entramos em desespero pelo que está ocorrendo, sabemos que novas crises virão, mas nós podemos fazer uma leitura mais prudente, calma e serena, para que nós continuemos focados na pregação do Evangelho e possamos ser exemplo para outras pessoas que precisam abandonar Babilônia, o engano, né? Vamos fazer uma oração para nós terminarmos. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, nos ajude nesse propósito de continuar estudando a Tua Palavra. Obrigado por esse grupo, obrigado pelas pessoas que estão assistindo às gravações desse material, pelos diversos pregadores, diversas pessoas que têm esse mesmo interesse. Obrigado porque nós, quem sabe, sejamos a última geração antes da segunda vinda de Jesus e vamos assistir o cumprimento de muitas profecias que estão prestes a se cumprir e finalizarão diante dos nossos olhos. Tenha misericórdia de nós, queremos nos prepararmos para o grande dia, queremos ter uma paz no coração para enfrentarmos essas dificuldades, esses desafios, porque sabemos que na proporção a esses desafios o Senhor vai promover sustento espiritual, luz para o nosso caminhar e o Teu Santo Espírito poderá nos guiar. Abençoe cada pessoa que está aqui, as nossas famílias. Nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém.